acompanham. Boa noite, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai basicamente terminar o ponto 6. Deixa eu dar uma olhada aqui no cronograma que a gente tem previsto para hoje, mas acho que é isso, é o ponto 6. O ponto 6 é o último ponto da nossa primeira unidade. Então, a gente termina a primeira unidade hoje, né? Semana que vem não tem aula, é minha semana de estudos individualizados, vou até aproveitar para ir para o sertão, mas vou deixar, já deixei material para vocês, inclusive a prova, né? Deixei a prova também para vocês, apesar que as provas é o seguinte, eu vou disponibilizar a partir de segunda, já está lá. Mas aí, no caso da turma de vocês, claro, façam com calma, assistam o vídeo de revisão, viu? O vídeo, principalmente vocês que ainda não estudaram comigo, eu conheço muitos alunos aqui da turma devido aos projetos que a gente tem, né? Mas vocês não estudaram comigo. Então, é importante que vocês assistam esse vídeo de revisão. Não é longo, 15 minutos, e explica como é para responder essa prova. A prova é dissertativa, né? Tem um tema de cada ponto, vocês vão escolher um tema e dissertar sobre eles. Pronto, a prova de vocês vai ser disponibilizada dia 20, segunda-feira, meio-dia. E aí, pessoal, vocês vão entregá-la até o dia 30. Lembrando que as provas começam oficialmente dia 27. A prova vai ser online para todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Arthur, Sofonias, Larissa. Pois não, Carla? Aquela questão das atividades que o senhor faz, que vale meio ponto, né? Que o senhor faz por mês, assim. Uhum. Eu queria saber até quando a gente tem para entregá-las, as desse Pronto. mês. As desse mês, você tem até o dia 23, vocês têm até o dia 23 para entregar. Os estudos de fixação e exercícios dirigidos dos pontos 4, 5 e 6. O exercício complementar da primeira unidade, vocês podem entregar dia 1º de outubro. Tá? E aí, pessoal, eu quero pedir para vocês que façam o maior número de atividades que vocês puderem. Geralmente, quem acaba tendo dificuldade na nossa disciplina é justamente quem não faz o maior número de atividades possível. Tá? Por quê? Porque, para ser sincero, eu carrego na correção da prova. Até porque a prova fica mais de uma semana disponível e vai estar mais de uma semana para vocês. Pra vocês terem ideia, semestre passado, a média de notas na prova mesmo foi 8. A maior nota que eu tive foi 9,5 na prova. Agora, como a gente passa muitos pontos, por exemplo, o camarada tirou 8 na prova, 8,5, fez uma boa prova. Mas teve ali 3 pontos, ou seja, fez exercícios de fixação, falando meio pontinho, fez exercício complementar, aí consegue tirar 10. E também a maior nota, aliás, a maioria dos alunos, mais de 50% da minha turma, geralmente 50% a 60% tiram 10, juntando esses pontos. Então, eu quero fazer esse apelo a vocês para que façam o maior número de atividades possível, tá? O maior número, isso ajuda muito. A prova de vocês vão ver, não é difícil, mas é uma prova dissertativa. Uma questão importante que a gente chama a atenção é a seguinte: não copiem, se é prova dissertativa, não copiem dos colegas, não copiem da internet, a dissertação tem que ser feita com a sua própria redação. O que é que eu recomendo? Leiam aquele assunto, vocês têm material didático atualizadinho na biblioteca digital da ACES, não falta material didático nessa disciplina. Leiam e façam, escrevam com a sua redação, tá? Mas assim, eu vou deixar um vídeo explicando passo a passo o que é para fazer na prova. Esse vídeo não é muito longo, tem 15 minutos, inclusive já está disponível. Não tá, aliás, perdão, já está gravado.
Não está disponível. Se vocês entrarem no Moodle, ele está restrito, né? Não sei se vocês viram. Vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então, pessoal, não deixem. Pronto, tem aqui. Deixa eu ver se eu aumento, porque acho que está bem pequenininho. Avaliação, ó. Aqui é a prova. E embaixo tem o vídeo de revisão. Não façam a prova sem assistir o vídeo de revisão. Aqui tem uma prova do noturno, porque a gente explica o que é que a gente quer. E a prova está aqui. Vocês ainda não podem acessar, vão poder acessar semana que vem. Podem entregar até o dia 30 de setembro, às 23h59. Então, prova dissertativa. Caprichem nas dissertações, tá? Pois não, Sofonias, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria já antecipadamente aproveitar essa aula do senhor para justificar a minha possível falta próxima semana, porque eu fui intimado para fazer parte do conselho de sentença da vara criminal aqui da minha cidade, e vai ser 3 dias, 21, 22 e 23, e possivelmente eu não vou estar, se eu for sorteado, eu não vou estar na sua aula. Sofonias, semana que vem é minha semana de estudos dirigidos. Aí não tem aula minha ao vivo semana que vem, não, viu? Só as atividades mesmo. Aí no tá seu certo. caso, como a gente, eu não sei se você já fez, até porque eu não puxei o relatório ainda. Eu recomendo que, no seu caso, você faça logo esses exercícios que tem que entregar dia 23, que seria os estudos dirigidos dos pontos 4, 5, 6 e o exercício de fixação do ponto 4, 5, 6. Então, eu lhe recomendo isso. Tá ok, professor, tá ok. Mas, assim, Obrigado. não tem aula minha, não, semana que vem. Inclusive, eu vou viajar. Professor, boa noite. Boa noite. Em relação ao envio dos links, já foi enviado por um componente do grupo. Todo mundo tem que enviar? Ou Não, basta um link. Ok, obrigado. Tá certo? Basta um link. Então, pessoal, não precisa. Agora, no link, aí, ou no vídeo do YouTube, ou pode ser por escrito, informem todos os componentes do grupo. Tá? Mas não precisa. Se você quer marcar, porque tem gente que gosta de marcar para poder ficar a disciplina concluída, né? Aí, se quiser marcar, beleza. Aí é com vocês. Não, a gente marca, mas aí fica enviando, ou fica lá que tem que enviar, tem que enviar. Não, para enviar, basta um. Tranquilo. Um envia o link e tranquilo. Agora, não esqueçam disso, de colocar o nome de todos os colegas, certinho, né? No vídeo, ou no comentário, ou vocês acharem melhor. Gente, mais alguma coisa assim? Aí a prova segunda-feira, não façam a prova sem assistir o vídeo de revisão, né? Por favor. Outra coisa, pessoal, talvez vocês já estejam sabendo, a partir do mês de outubro a gente não vai mais gravar os nossos encontros, tá? Vai ser feito os encontros ao vivo, normal. Quem está remoto e quiser ficar remoto até o fim do ano, é um direito do aluno, né? Mas a instituição já fez reunião com os professores essa semana, já avisou que a gente só vai poder fazer gravação da aula até o final de setembro. Ou seja, no meu caso, essa é a última. Então, não vai ser mais disponibilizada a gravação, tá?
O que é que vai ser continuado disponibilizado? Todo o material didático vai ser continuar sendo disponibilizado, mas a aula não. E aí os representantes de turma devem ser chamados para uma reunião sobre isso. Estejam atentos, tá? Estou falando logo para vocês não serem pegos de surpresa. Mas assim, na primeira unidade vai ser tranquilo essa questão da gravação, né? A gente grava e você assiste a hora que você quiser depois, tranquilo. Tá certo, gente? Então fiquem avisados. Não sei se vocês já estão sabendo dessa história. Aliás, quem é o representante aqui da turma, né? Agora eu estou lembrado. Yuri e Gabriel, professor, são os representantes. Yuri Gabriel. Sim. Yuri Gabriel. Esquecendo. Sim. Pois é. A gente vai ter isso agora. Pronto, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma questão? Então, hoje a gente termina esse assunto não, vai dar o assunto do ponto 6, que é o nosso último ponto. Tá certo? Então, vamos começar, né? Sim, pessoal. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem. O nosso assunto é ponto 6. Conflitos internacionais, soluções pacíficas, arbitragem. Tá dando para ver, professor, tudo ok. Obrigado. Então, ponto 6 é o nosso último assunto. Sobre esse assunto, primeiramente, tem uma coisa que talvez vocês não saibam, que é, atualmente, os conflitos internacionais só podem ser resolvidos através das formas pacíficas. A guerra, pessoal, desde o começo do século passado, ela não pode mais ser usada como forma de resolver conflitos. A guerra só pode ser usada como instrumento de defesa. Mas para os estados resolverem conflitos entre si, eles têm que usar as formas pacíficas. Que formas pacíficas? Basicamente, tem 3 grandes tipos. As soluções diplomáticas, as soluções políticas e as soluções jurídicas ou judiciárias. Basicamente, são essas 3 formas de resolução de conflitos, 3 grandes gêneros, né, de resolução de conflitos. Então, hoje, a única modalidade de guerra legal é a guerra defensiva. Toda guerra ofensiva ou para resolução de conflitos é considerada ilegal para o direito internacional público. Então, o que seriam as soluções diplomáticas? Seriam aquelas soluções dos conflitos internacionais negociadas por diplomatas. Lembrando, o diplomata é o agente concursado, né? O embaixador é o chefe do diplomata, que é cargo comissionado, né? A diferença é só essa. Mas a gente vai estudar melhor essa questão de diplomatas na próxima unidade. Então, como soluções diplomáticas, nós temos a negociação direta, congressos e conferências, bons ofícios, mediação, consultas e conciliação. Bem, pessoal, a negociação direta é feita por diplomatas das partes em conflito sem participação de terceiro. A negociação direta ela pode ter 3 resultados. A quiescência, que é quando a parte concorda com a proposta do outro. Transação, que é a solução de meio termo, não fica nem valendo a proposta de uma parte, nem a da outra. E também a transação, aliás, a transação não, a desistência, no qual uma parte vence porque a outra desiste do que está requerendo.
Então, essa é a negociação direta. Congressos e conferências. Congressos e conferências, pessoal, são reuniões realizadas com o objetivo de discutir o conflito. Geralmente, congressos e conferências são realizadas para discutir temas mais gerais. É muito comum, por exemplo, para a questão de uma guerra, após uma guerra, ou no final de uma guerra, se promover um congresso, uma conferência para discutir. Então, seria esse mecanismo. Bons ofícios. Nos bons ofícios, existe a interferência de um terceiro. Só que o bom oficiante, ele somente aproxima as partes do conflito. O bom oficiante, ele não dá nenhuma sugestão de como resolver, ele só junta as partes. Mas ele não intervém. Nem dá decisão e nem dá sugestão. 4. Mediação. Como é que seria a mediação? Na mediação, pessoal, o mediador, e aí é parecido com o direito interno, tá? É um terceiro também de confiança das partes que dá sugestões de como resolver o conflito. Ele não resolve, mas ele sugere, ele facilita, ele tem uma postura muito mais ativa do que nos bons ofícios. Pronto, um caso de bons ofícios que ficou muito famoso e que ocorreu há pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? Foi do Papa Francisco em relação a Cuba e Estados Unidos, né? O Papa Francisco aproximou Cuba e Estados Unidos e, a partir daí, os americanos reinstalaram uma embaixada em Cuba. O mediador, não, ele tem uma postura bem mais ativa, né? Ele sugere, ele só não decide, mas sugere. Consultas. Consultas são trocas de pareceres diplomáticos. A consulta geralmente não tem interferência de terceiro. A consulta ela é usada mais para questões técnicas. Por exemplo, importação, exportação, esse tipo de coisa. Eu acho não. Tem um tratado sobre visto que eu vi uma vez. Trânsito de turista, sabe? Entre Brasil e Austrália. Aí estava lá, resolvido através de consultas, os conflitos. Convênio de cooperação técnica também na área estudantil eu já vi. Consulta é mais usada para questões técnicas, porque aí você pede a elaboração de um parecer técnico sobre aquele assunto, importação e exportação, convênio na área de educação, né? Ou mesmo numa questão de visto aí de turismo. Conciliação. A conciliação é parecida com a mediação, só que qual é a diferença? É que a conciliação geralmente é promovida por uma organização internacional e a conciliação geralmente é coletiva. Mas ela se dá no mesmo pressuposto que a mediação, ou seja, o conciliador, a comissão de conciliação, que geralmente é feita por uma comissão, ajuda o diálogo entre as partes, dão sugestões de como resolver os conflitos, só não resolve, né? No caso da conciliação, se não houver resolução dos conflitos, ela encaminha para uma entidade resolver. Pode ser um tribunal internacional, pode ser uma organização internacional. Os dois. Então, eles fazem o inquérito, que seria o preliminar da instância política e jurídica, elaborada por comissão como conciliação. Caso essa comissão não consiga conciliar as partes, aí tanto o Tribunal Internacional quanto a organização, eles decidem. Certo? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto, alguma observação.
Há um detalhe, nas consultas, geralmente são feitos encontros preventivos e periódicos para se discutir possíveis problemas ou eventuais problemas futuros, tá? Ela também tem esse caráter e não há terceiro nas consultas. E aí, se já partir para o terceiro, aí já não era mais consulta, podia ser uma mediação, né? Beleza, gente, então vamos prosseguir. Perguntem o que quiserem, tá? Bom, vamos agora, pessoal, falar das soluções políticas. As soluções políticas são aquelas realizadas pelas organizações internacionais. As organizações internacionais, elas têm competência para resolver os conflitos entre os seus Estados-membros. Então, elas podem fazer isso, sim. Então, que tipo de organizações têm capacidade para isso? Os órgãos políticos da ONU, como, por exemplo, a Assembleia Geral e, especialmente, o Conselho de Segurança da ONU. No papel, o principal órgão da ONU é a Assembleia Geral, mas na prática é o Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque ele detém poder coercitivo, ele pode aplicar sanções para os estados, por exemplo, que no conflito não cumprirem as determinações da ONU. Essas sanções podem ser de que tipo? Político, militar ou até econômico. Ou, às vezes, até uma combinação de todas elas. Qual é o problema do Conselho de Segurança da ONU? O Conselho de Segurança da ONU, pessoal, ele foi criado para um sistema internacional que não existe mais, que é o Sistema Internacional de Guerra Fria. No Sistema Internacional de Guerra Fria, o mundo era bipolar. Era dividido entre o mundo do capitalismo e o mundo do comunismo. Hoje em dia, pessoal, no sistema de paz de Guerra Fria, o mundo é multipolar. Existem vários polos de poder no mundo e sem um ponto de equilíbrio. Então, você tem as potências tradicionais como os Estados Unidos, tem os países europeus, tem os emergentes como a China, tem a Rússia aí correndo por fora. Então, é um sistema internacional que é diferente da Guerra Fria. Pronto, se vocês querem saber se a pessoa não sabe de nada sobre política externa, é quando a pessoa fica falando de ameaça comunista no mundo, né? É porque a pessoa não tem a mínima noção de nada. É uma falta de conhecimento atroz. Por quê? O comunismo deixou de ser uma preocupação no sistema internacional desde a queda do Muro de Berlim. E isso faz 30 anos. Eu era criança. Lembro, viu? Mas era criança. Professor, quer ver a agonia eu tenho quando misturam comunismo com progressismo e fazem toda aquela mistura de como se fosse tudo a mesma coisa? Pelo amor de Deus. Tem nem condições. Hoje em dia é só o que a gente escuta. Essa aí, Larissa, é uma falta nesse caso, é um atestado de ignorância da pessoa, entendeu? É misturar, exatamente, pautas que não são partidárias, por exemplo, direitos humanos no Brasil, a maioria das pessoas dizem que é de esquerda, pelo amor de Deus. Os direitos humanos surgiram a partir dos direitos individuais, depois eles foram criando. Direitos individuais, pessoal, é pauta de direita liberal. Né? Aquela questão da propriedade privada, do respeito aos direitos individuais, à liberdade individual, liberdade de imprensa, esse tipo de coisa. Então, não tem nada a ver. Direitos humanos são suprapartidários. Né? Tem pautas de direitos humanos que surgiram na esquerda e outras que surgiram na direita também. Então, hoje em dia, tem muito esse debate, graças a Deus está diminuindo, né? Mas teve um tempo, pelo amor de Deus, aqui no Brasil está horrível. Podia falar nada sobre isso. Não sei se eu... nunca falei nisso, mas, por exemplo, meu orientador de doutorado foi xingado por Olavo de Carvalho. Teve essa honra de ser xingado por Olavo de Carvalho. E um aluno foi perguntar, numa aula, o que ele pensava de Olavo de Carvalho. E olha que o meu orientador de doutorado, quem não sabe, professor Bruno Galindo, ele foi professor aqui da SES, era uma pessoa muito contida. Ele disse, olha, eu acho que é uma pessoa que não tem conhecimento,
que fala de coisas que não tem nada a ver. Aí mandaram para ele a resposta, e aí Olavo xingou ele até a quarta geração. Então, o debate no Brasil ainda está muito assim, né? Já teve pior, mas ainda está muito assim, eu concordo totalmente. Então, Espere o pessoal, próximo ano, professor, que piora. eleição vai piorar. Eleição sempre piora a discussão. Mas, pessoal, vamos voltar aqui, que, como vocês entenderam, os órgãos políticos da ONU, eles têm essa capacidade de tomar essas decisões, de resolver os conflitos de forma pacífica. Deixa eu apresentar aqui para vocês verem. Então, aí nós temos os órgãos políticos da ONU. Depois, a gente tem os esquemas regionais especializados. O que seriam aí? Organizações internacionais de alcance regional, que também podem resolver conflitos envolvendo seus membros. E aí a gente tem organizações como a OEA, Organização dos Estados Americanos aqui no nosso continente. E nós temos a União Europeia. Nós temos a Organização da Unidade Africana, OUA. Então, são a Liga Árabe do Oriente Médio, né, são organizações de alcance regional. A própria União Europeia, não sei se vocês sabem, gente, ela já ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque com todos os problemas dela, ela resolve os conflitos entre os estados. Na Europa, até o começo do século XX, numa média de 30 a 50 anos, sempre tinha alguma guerra pesada que envolvia as grandes potências europeias, como o Reino Unido, a França, a Alemanha, né? A Rússia. E organizações técnicas. Organizações técnicas também têm capacidade de resolver conflitos internacionais no âmbito de suas competências. Aí, a mais conhecida é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Essa, inclusive, tem um sistema de resolução de conflitos bem interessante. Para quem não sabe, a Organização Mundial do Comércio era dirigida por um brasileiro até ano passado, ele renunciou. Um cara muito interessante, diplomata competente, Roberto Azevedo. Ele saiu da entidade, mas o cara tem muita competência. E essa organização, ela tem um sistema de resolução de conflitos focado na questão de um sistema administrativo, bem interessante, né? O Brasil já ganhou e já perdeu causas na OMC. Então, se um Estado se sente prejudicado por uma atitude de outro Estado que viola normas de comércio internacional e a lei da concorrência, o Estado ia lá e vai lá e abre o processo. Soluções judiciárias. Soluções judiciárias, nós temos dois tipos: a arbitragem e os tribunais internacionais. Primeiro, a gente vai falar da arbitragem. A arbitragem, existe a interferência de um terceiro, só que esse terceiro ele decide. Pronto, tem um bizu para vocês lembrarem, para diferenciar arbitragem, mediação e bons ofícios. E os três têm interferência de terceiro, né? Pronto, imaginem o seguinte: tem um casal de namorados que vive brigando e eles têm uma amiga ou amigo que gosta dos dois e que ajuda eles a resolver os problemas. Quando essa amiga faz os bons ofícios, ela, por exemplo, marca no lugar, combina com os dois, chega lá e sai. Porque nos bons ofícios você não intervém, só junta as partes, né? Deixa eles conversarem entre si. Se ela fosse uma mediadora, ela ficava por ali, né, ajudando, olha, fazendo o meio de campo, que nem diz o outro.
E se ela for árbitro, ela diz, vocês dois vão votar, ou eu bato nos dois, né? Porque o árbitro tem esse poder de decisão. Então, o terceiro que dá a decisão definitiva é o árbitro. A arbitragem internacional, pessoal, é coisa que existe desde a antiguidade, é coisa da Mesopotâmia. A arbitragem, acho que vocês já estudaram um pouquinho de arbitragem, né? A arbitragem, pessoal, a jurisdição adota porque é uma jurisdição para um fim específico, né? O árbitro, ele não é o juiz togado. A arbitragem, ela decorre de uma cláusula arbitral presente nos tratados. Isso é parecidíssimo com o direito interno. A gente chama de compromisso arbitral, né? Aí tem a convenção e a cláusula. No direito internacional público, pode ter os dois. Ou seja, a arbitragem, ela pode decorrer de um tratado geral que estabeleça que qualquer conflito entre as partes será resolvido através da arbitragem ou da presença de uma cláusula arbitral celebrada após conflito em sede de um conflito específico, por exemplo. A sentença arbitral possui natureza irrecorrível e vinculante, isso também é igual ao direito interno, não cabe recurso em sentença arbitral, né? Claro, existem aqueles recursos em função, por exemplo, a pedir um esclarecimento, como se fossem barcos declaratórios. E a sentença arbitral pode ser recusada se as duas partes do conflito recusam, tá? Agora, qual é a diferença da sentença arbitral do direito internacional público para o direito nacional e para o direito internacional privado? É a carência de executoriedade. Vocês sabem, eu acho que vocês já fizeram algum treinamento sobre mediação e arbitragem. Vocês sabem que a sentença arbitral é título executivo. No direito internacional público, não. Ou seja, as partes cumprem e devem cumprir de boa fé a decisão arbitral. E disse, sim, professor, por que não funciona como título executivo? Porque no direito internacional público, pessoal, a arbitragem, o árbitro e as partes têm poder sancionador um em relação ao outro, sabe? Então, se a parte descumprir, aí uma pode sancionar a outra, tá? Inclusive o árbitro. Agora, pode haver a rejeição da sentença arbitral se as duas partes quiserem rejeitar. Teve até um caso que é bem conhecido e que não ocorreu há tanto tempo assim. Na década de 1970, o Reino Unido não, a Argentina e o Chile quase entraram em guerra devido à fronteira entre os dois países na Patagônia, na Terra do Fogo, melhor dizendo. Não foi nem na Patagônia, foi na Terra do Fogo. É Terra do Gelo, né? Não é do fogo, não. Aí, a rainha da Inglaterra fez a arbitragem. As partes não gostaram, rejeitaram e quase entraram em guerra. Aí o que acontece? O Papa João Paulo II se ofereceu. Aí eles aceitaram a sentença arbitral do Papa. Na época, isso foi antes da Guerra das Malvinas, tá? O árbitro deve ser indicado pelas partes em comum acordo. Isso é comum com o direito nacional, né? Pessoal, precedentes históricos da arbitragem. O Brasil, historicamente, utilizou para arbitragem para resolver muitos conflitos. Muitos. A arbitragem, como eu disse, historicamente, ela remonta à antiguidade. Na questão do Amapá, por exemplo, que era a disputa do território do Amapá com a Guiana Francesa, era a disputa de Brasil e França, o árbitro foi do governo da Suíça. Deu ganho de causa ao Brasil. Na questão de Palmas, Palmas não é do Tocantins, não. Palmas aqui era
o que hoje é o oeste de Santa Catarina e Paraná, aquela região ali de Foz do Iguaçu, até sair no estado de Santa Catarina. O árbitro foram os Estados Unidos, inclusive quem fez a sentença arbitral foi o presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, que era professor de Direito Internacional Público na Universidade de Harvard, também com ganho de causa do Brasil. Geralmente, nessas questões que o Brasil venceu por arbitragem em relação à divisa, né, nós temos a interferência do Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele, porque o Barão do Rio Branco é daquelas pessoas que toda homenagem para ele é pouco. Ele é o patrono da diplomacia brasileira e ele resolveu, pessoal, praticamente todos os problemas de fronteira que o Brasil tinha de forma pacífica. Então, por isso aqui, quase toda a cidade do Brasil tem um logrador, uma praça, uma rua chamada Rio Branco. Porque, de forma pacífica, ele garantiu aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados para o território de nosso país, sem precisar fazer guerra com ninguém. Só utilizando mecanismos como a arbitragem, a negociação direta. Então, as pessoas hoje em dia estão muito esquecidas da contribuição do Barão do Rio Branco para o nosso país. Apesar que, como eu disse, quase toda a cidade do Brasil tem, inclusive Caruaru, algum lugar, uma avenida, uma rua, uma praça chamada Rio Branco. Né? Para se vocês têm alguma pergunta. Tudo certo, né? Posso conseguir. Então, vamos prosseguir. Beleza, vamos lá. Bem, pessoal, nós temos uma Corte Permanente de Arbitragem ONU, da ONU em Haia, com a lista de árbitros, mais de 200 pessoas, inclusive reserva. Existe uma Corte Permanente de Arbitragem da ONU para resolver conflitos entre Estados soberanos e funciona no Palácio da Paz em Haia, nos Países Baixos. Tem mais de 200 pessoas que funcionam como árbitros, inclusive Francisco Rezende foi juiz, né? Lá da Corte Internacional de Justiça de Haia, que a gente vai falar daqui a pouco. E o nome dele ainda é um dos árbitros da ONU. Então, no Palácio da Paz, né? Pronto, agora nós vamos falar dos tribunais ou cortes internacionais.
É uma realidade recente, data do século XX, enquanto que a arbitragem existe desde a antiguidade. A primeira foi a Corte de Justiça Centro-Americana, instalada em 1907. Pessoal, tribunais internacionais para resolver questões entre os Estados soberanos é uma criação muito recente. Por quê? Por um motivo bem simples. Porque só foi possível criar tribunais internacionais, pessoal, quando a soberania se tornou relativa. Quando a soberania era absoluta, não tinha como criar tribunais internacionais desse quilate, porque não dava para ter tribunais com jurisdição acima dos estados, se a soberania absoluta, porque nada poderia estar acima da soberania dos estados. Então, é por esse motivo. A primeira corte a ser criada foi essa Corte de Justiça Centro-Americana, funcionava ali para atender os países da América Central. Hoje em dia ela não existe mais, não. Acho que ela funcionava na Costa Rica. Deixa eu só conferir. Que era na Costa Rica. Hoje em dia existe a Corte Centro-Americana de Justiça. Ela funcionava na Costa Rica, sim. Ela funcionou até 1918. Uhum. Então, hoje em dia tem, né? Tem uma Corte Centro-Americana de Justiça, mas aí é independente dessa, funcionava na Costa Rica. Essa outra funciona em Nicarágua. Então, prosseguindo aqui. Então, só foi possível criar tribunais internacionais quando a soberania se tornou relativizada. O principal tribunal internacional é a Corte Internacional de Justiça de Haia, instalada em 1920, que funciona até hoje, que foi criada após as convenções de Haia de 1999 e 1907, e a partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, ela é órgão da ONU. Essa Corte Nacional de Justiça, pessoal, a gente fala Corte de Haia, só que tem várias cortes de Haia. Essa é a principal, ela é uma corte civil. Ela funciona permanentemente desde 1920, ou seja, 101 anos, e ela foi criada devido a duas convenções de Haia, uma em 1999 e outra em 1907. Quem representou o Brasil nessas duas convenções, acho que alguns de vocês sabem, foi Rui Barbosa, que é outro nome também que anda esquecido na nossa história, mas que foi muito importante, né? Rui Barbosa se destacou muito na criação dessas cortes, a tal ponto que ele foi escolhido nos primeiros juízes, né? Ele estava velhinho, ele não chegou a tomar posse, mas ele foi eleito nos primeiros juízes, né? Então, Rui Barbosa realmente teve uma atuação destacada, né? E por isso é que ele levou o apelido Águia de Haia. Por isso que no Brasil deram esse apelido para ele. Que acho que vocês já ouviram falar. Águia de Haia. Por quê? Porque se destacou em Haia e foi escolhido um dos primeiros juízes da Corte Nacional de Justiça. Vários brasileiros foram juízes da Corte Internacional de Justiça. Epitácio Pessoa, que substituiu Rui Barbosa, José Sete Câmara, Filadélfio de Azevedo, Francisco Rezec e atualmente o professor Antônio Cansado Trindade.
pessoal que pesquisa direitos humanos já ouviu falar dele, né? É um autor muito importante e bastante conhecido. Juiz da Corte, pessoal, lá na Corte Internacional de Justiça, eles não se chamam nem ministros e nem desembargadores, tá? São juízes. Tem um total de 15, com mandato de 9 anos com direito à reeleição, não é vitalício, tá? É 9 anos com direito a uma reeleição. Eles são eleitos pela ONU, seus países indicam. O país tem que indicar uma pessoa que tenha qualificação para ocupar o mais alto cargo de tribunal naquele país. Ou seja, no caso do Brasil, só pode indicar pessoas que têm cacife não, nível, né, para ficar mais bonitinho, de ser ministro do STF. Inclusive, o próprio Rezec, ele foi ministro do STF e depois foi nomeado juiz, foi eleito, né, juiz lá para a Corte Nacional de Justiça. Cansado Trindade foi o seguinte: na época, o governo brasileiro indicou o nome dele e o nome de Ellen Grace, que tinha sido ministra. Como Cansado Trindade já tinha sido presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José da Costa Rica, ele era muito conhecido no âmbito internacional, ele ganhou. E só pode haver um juiz por nacionalidade simultaneamente. Então, dos 15, cada um tem que ter uma nacionalidade diferente. O salário deles é anual, como acontece com a maioria dos funcionários da ONU, em torno aí de $200 mil por ano. Não é nenhuma fortuna, $200 mil por ano. Primeiramente, a jurisdição da Corte Internacional de Justiça ela é cível. Ela é contenciosa quando há litígio e consultiva. Pode ser parte dos Estados e as organizações internacionais. Estados na modalidade contenciosa e consultiva. Organizações internacionais são consultivas. Pessoas particulares e empresas não têm legitimidade jurídica para ser parte em processo da Corte Internacional de Justiça. O Estado ele pode assumir uma reclamação de uma pessoa natural e de uma pessoa jurídica lá. A gente chama isso de endosso. Mas hoje em dia é cada vez mais em desuso. É difícil ocorrer, porque é visto como imposição. E também porque hoje em dia as empresas, especialmente, até para resolver questões com os estados, elas preferem utilizar a arbitragem. A arbitragem é o meio mais usado em questões para contratos internacionais, sabe? Então, pessoal, nesse caso aqui, pessoas naturais somente pessoas naturais, se o Estado quiser assumir essa reclamação, se não, não tem. Idiomas oficiais da Corte, francês e inglês, inclusive todas as petições têm que ser produzidas nas duas línguas. Para não ter trabalho, as partes podem escolher um idioma para todo o processo ficar correndo, mas imagine, senão você vai ficar sujeito a qualquer documento que você juntar, você vai ter que colocar em inglês e francês. A sentença vem nas duas línguas. Como é que se dá a atuação da Corte? Antes disso, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Yuri observou aqui, tem que ser político. Tudo bem, Camila. Ok. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Pronto, perfeito. Então, vamos falar da atuação da Corte.
Primeiramente, em relação à atuação da Corte, existe o ajuizamento da petição inicial pelo Estado, o outro Estado pode contestar, então vai ter um prazo para fazer essa contestação, é muito parecido com o nosso processo civil, sabe? Os Estados podem celebrar um tratado bilateral fixando avença ou competência para a Corte. Aí, nesse caso, tanto pode ser um tratado específico que defina que qualquer conflito entre as partes seja resolvido pela Corte Internacional de Justiça, ou então pode ocorrer também das partes, no meio de um tratado ou após um conflito, escolher isso, definir que qualquer conflito entre elas, ou que aquele conflito específico vai ser resolvido através da Corte Internacional de Justiça. O réu não pode se recusar a tratado ou cláusula de jurisdição obrigatória, facultativa. Como é obrigatório e facultativo ao mesmo tempo? Não é ao mesmo tempo. Essa cláusula ou tratado que escolhe a Corte Internacional de Justiça como foro competente é facultativa, só que ela se torna obrigatória depois das partes escolherem. Ou seja, resumindo, não é obrigado que as partes escolham a Corte Internacional de Justiça como foro, mas se escolherem, isso se torna obrigatório. A sentença é um acordo, porque é coletiva, né? Tem natureza definitiva e obrigatória e não cabe recurso dela, a não ser recurso interno, né? Não cabe para uma instância superior. O acordo, pessoal, ele pode ser executado através de denúncia ao Conselho de Segurança da ONU, que aplicará sanções à parte que desrespeitar, né, as determinações da Corte Internacional de Justiça. Então, cabe ao Conselho de Segurança da ONU sancionar os estados que desrespeitarem a Corte Internacional de Justiça. Então, voltando aqui. Por último, eu quero dar aqui um destaque na questão do Barão do Rio Branco, né? Então, o nome dele era José Maria da Silva Paranhos Júnior. Barão do Rio Branco é o patrono da diplomacia brasileira e é considerado uma das figuras mais eminentes da nossa história. O Barão do Rio Branco, pessoal, utilizando mecanismos de resolução pacífica de conflitos internacionais, garantiu quase 1 milhão de quilômetros quadrados para o território brasileiro sem disparar um tiro. Nascido em 1845 e falecido em 1912. Apesar do título, né, ele serviu 4 governos republicanos diferentes. É uma figura um pouco até folclórica, né, tem muita história sobre ele. No Rio de Janeiro, ele morreu no Carnaval, parou o Carnaval. Depois de 15 dias, o pessoal do Rio de Janeiro voltou ao Carnaval. Né? Quando o pessoal perguntava para ele, porque ele mesmo sendo monarquista, por que ele serviu o governo republicano, ele dizia que serviu o Brasil, não importava o regime. Então, esse era a figura do Barão do Rio Branco. Está aqui a foto dele, né? Ele se formou na Faculdade de Direito do Recife, onde eu terminei meu doutorado, que hoje é da UFPE. Né? Claro que na época não havia UFPE, era uma faculdade isolada. Bom, o Barão do Rio Branco, como eu disse, ele é muito lembrado e homenageado, apesar de estar um pouquinho esquecido nos últimos tempos, inclusive na moeda nacional. Na época que eu era criança, vocês podem olhar aí, tinha a nota de 1.000 cruzeiros, e inclusive a gente chamava de um barão. Quando a gente ia comprar alguma coisa,
Aí era 1.000 cruzeiros, aí era essa nota que está aqui na parte de cima. Aí ele dizia, mãe, me dá um barão. Então, era essa nota. Também tem a nota de 5 cruzeiros, muito bonita embaixo, né, da primeira família dos cruzeiros, que eu também tenho essa nota de lembrança, né? E, hoje em dia, não sei se vocês sabem, até na moeda de 50 centavos de real, essa que começou a ser feita em 98, ainda tem a figura do Barão do Rio Branco, né? Merecida homenagem a esse brasileiro que procurou resolver pacificamente os conflitos internacionais que o nosso país se envolveu, né? Ele era filho do primeiro-ministro do Império, o Visconde do Rio Branco, né? E na época do Brasil Imperial, pessoal, o Brasil era muito intervencionista, sabe? O Brasil, não sei se vocês sabem, durante o Segundo Reinado, só durante o Segundo Reinado, o Brasil invadiu capital de 3 países vizinhos. Invadiu Buenos Aires, invadiu Montevidéu e invadiu Assunção, claro, no meio de uma guerra Assunção, né? Uma guerra pesada. Mas o Brasil tem uma postura muito mais intervencionista. O Barão do Rio Branco, inclusive, esteve no Paraguai acompanhando o pai dele. E aí, quando ele se torna um grande diplomata, tal, ele sempre dá essa preocupação de que o Brasil procura se relacionar bem com os estados vizinhos. E isso é muito importante. Né? Porque dá esse caráter de que o Brasil é um país que prioriza as soluções pacíficas dos conflitos internacionais e não se impõe de forma militarizada. Né? Bem, como referências, nós temos as mesmas, né? O livro do Ildebrando Scioli, atualizado pelo Paulo Borba Casella, Manual de Direito Internacional Público, o livro do Valério Malzuoli, Curso de Direito Internacional Público, e o livro do Rezec, Direito Internacional Público, da editora Saraiva. Pronto, pessoal, são esses aqui as referências. Deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta. Tudo bem, Gustavo colocou aqui que entrar em novo equipamento, tudo bem. Deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta. Se tiverem perguntas, podem fazer. Boa noite. Tudo certo. Vocês não têm dúvida não, né? Pessoal, eu recomendo que vocês leiam os livros que a gente está trazendo. Ok? Sim, aí deixa eu repassar, já aproveitando que tem muita gente aqui, deixa eu repassar alguns recados que eu falei no começo da aula, né? Pessoal, semana que vem não tem minha aula, é minha semana de estudos dirigidos, vocês só vão ter que terminar as atividades. E que atividades são essas? Exercício de fixação e estudos dirigidos, os pontos 4, 5 e 6, que terminam semana que vem. A partir do dia 20, segunda-feira, já vai estar disponível a prova da primeira unidade de vocês. A prova é dissertativa. Junto dessa prova, tem um pequeno vídeo de 15 minutos fazendo a revisão da prova, tá? Explicando como é que eu quero que responda a dissertação. Sem 6 temas, um de cada ponto. E aí você responde o que vocês quiserem. Agora, lembrando, você, dissertação tem que ser feita com as suas próprias palavras,
Não copiem na internet, não copiem do colega, tenham cuidado, eu leio todas as provas, tenham cuidado com isso. Tá? Eu recomendo também que façam o maior número de atividades possível, porque ajuda bastante e pelo fato da prova ser uma dissertação e eu deixar tanto tempo disponível, ou seja, vocês vão ter mais de uma semana para responder, para ser sincero, eu carrego na correção. Como eu estava falando aqui no começo, a média de nota de uma dissertação boa, a média de 8 a 8,5, por aí. Então, mais 50% da turma geralmente tira 10 comigo porque fazem as atividades. Aí soma a nota, né? Então, pessoal, vocês têm mais de uma semana para fazer a prova, capriche. E não deixem de fazer essas atividades. Semana que vem também é para entregar os seminários. Né? Quem foi vai fazer na primeira unidade. Todos vocês têm que fazer seminários, seja na primeira ou na segunda unidade. No caso seminário, como até o colega perguntou, acho que no Xará, Emerson, basta que um mande o vídeo, coloque o link do vídeo, e no vídeo informar o nome de todos os colegas que estão participando daquele grupo e mesmo que não estejam apresentando, né? Podem ter contribuído de outra forma. Então, tem esses avisos. A partir do mês de outubro, a gente não vai mais gravar os encontros. Claro, vocês que estão remotos podem ficar remotos até o final do ano. Né? O MEC permite isso a vocês. Só que aí a instituição, por questões operacionais, por questões também de incentivar a presença no horário da aula, pediu que os professores, pediu não, determinou que os professores não mais gravassem as aulas. Então, a gente, a partir de outubro, né, depois da prova, a gente não vai mais fazer isso. Então, aí, de antemão, vocês já ficam avisados também. O que mais eu tenho para falar para vocês? Acho que é isso, né? A prova é dia 30 para entregar a prova. Podem entregar antecipadamente. A partir de segunda-feira, vocês já podem fazer. Ou seja, vai ficar 10 dias a prova disponível para vocês fazerem. Do dia 20 ao dia 30. Você tem que entregar a prova dia 30. As provas de vocês começam no dia 27 e vão até o dia 8. Aí eu tenho que entregar a nota de vocês até o dia 8. Eu leio todas as provas, viu, pessoal? É muita coisa, mas eu leio. Eu passo, às vezes, o final de semana todinho lendo provas. Só paro para tomar banho e para comer alguma coisa. Eu corrijo todas. Todas, todas. Não tem essa que eu não leia. E por isso mesmo, cuidado. O que mais, pessoal, vocês têm? Iago, só é digitado. Não pode ser, só é digitado. Lá tem as instruções, viu? Mas a prova é digitada. É uma dissertação digitada. Agora, lembrando, é dissertação, ou seja, tem que ser feita com a linguagem do aluno. Não com a linguagem do livro. Você lê o livro e escreve com a sua linguagem. Pode ter citação indireta, não pode ter citação direta. Citação indireta, lembrando, é aquela que você lê o autor e escreve o que ele diz com as suas palavras. Citação direta é ipsilíteres, aí essa não pode. Nem de autor e nem de legislação nacional e internacional, tá? Entendeu? Mas, assim, tem as instruções, eu só estou antecipando, tem as instruções no vídeo. Eu fiz um videozinho de 15 minutos, e, inclusive, peço a vocês que não deixem de assistir esse videozinho de revisão antes de responder a prova, tá? Porque ali eu condenso, comento as questões, né? Inclusive, só pode responder um tema de dissertação, tá? São 6 temas, mas só escolham um.
Ok, pessoal? Perfeito. Excelente. Então, segunda-feira vai estar disponível para vocês lá no Moodle. Aliás, já está lá, né? Só vai estar disponível para vocês verem a partir de segunda. Deixa eu olhar. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Porque é o seguinte, a gente já terminou o assunto. Hoje eu não teria mais nada para passar para vocês. Aí a gente já encerraria a aula, né? A menos que vocês tenham alguma pergunta para fazer. E aí eu já dispenso da primeira aula. Aliás, já dispenso a segunda aula. Ok. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco, viu? Perfeito, Dayana. Aproveita para resolver essas atividades. Como eu disse, o bizu da minha disciplina é fazer o maior número de atividades possível, tá? Fazendo o maior número de atividades possível é tranquilo. Agora, realmente, quem acaba indo para a final, quem acaba muitas vezes sendo reprovado, apesar que meu índice de reprovação não é tão alto. Então, perfeito, Stephanie. Vão resolver as atividades, que aí vocês já ficam livres. Semana que vem tem que entregar seminário, semana que vem vai estar disponível essa prova, né? Já para vocês poderem fazer com calma. Então, beleza. Então, vamos encerrar por aqui. Meu muito obrigado a vocês, como sempre. Agradeço a atenção e a participação da turma. E me coloco à disposição de vocês. Qualquer coisa, podem mandar e-mail para a gente que a gente responde. Boa noite. Por nada. Obrigado, professor, pela atenção. Obrigado pelos momentos. Obrigado, Gustavo. Obrigado a cada um de vocês e a cada uma de vocês. E até a próxima. Deixa eu olhar aqui, esperar. Tchau, tchau. Professor, Pois não, pode falar, estou escutando. só a título de orientação, em razão do acúmulo que eu tô tendo. O nosso grupo vai apresentar esse seminário agora. Ele vale 5 pontos, não é isso? Isso. Além de esses 5 pontos, ele corresponde à metade da primeira avaliação. Eu fiquei meio perdido, confesso. É o seguinte, a prova de vocês, a prova vale 0 a 10. Para os que vão fazer seminário agora, eu vou dividir a nota do seminário por 2, somar com a nota, aliás, dividir a nota da prova por 2, somar com a nota do seminário e com a nota das atividades, entendeu? Ah, tudo bem. Tudo bem, então continua valendo 0 a 10 dividido por 2. Isso, a prova é 0 a 10 dividido por 2. O seminário é que é uma nota coletiva de 0 a 5. Certo, certo. E temos as pontuações aí das atividades, que eu vi que, acho que eu fiz, ela vale como comparecimento, né, como presença, mas Sim, ela também para tem quem está meio remoto. ponto. Isso, ela tem lá meio ponto também adicionado, né? Isso. Pois não, tá tranquilo. Eu tô sem dúvidas. Lhe agradeço, lhe Por agradeço. nada. Até a próxima. Até, Depois entre em professor. contato. Tranquilo. Até logo. Obrigado. Nada. Tchau, tchau, gente. Mais alguém? Não. Então, tchau, tchau, pessoal.